Oi, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que estejam todos muito bem. Nossa aula de hoje, é a continuidade sobre os tipos de tratamentos desenvolvidos para os doentes mentais. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos entrar no capítulo 9, que é um capítulo direcionado para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O que é o CAPS? Qual a função? Qual o papel do CAPS? Quais são os benefícios que ele traz para a comunidade, para o paciente? Então a gente vai entender um pouquinho como que funciona, Então, desde o começo das mudanças na psiquiatria, o CAPS ele vem desenvolvendo um trabalho absoluto em organização do atendimento, voltado para a melhora da saúde mental. E aí ele tem alguns papéis, como todos vocês sabem, Vocês podem até me acompanhar pela apostila. Quem quiser acompanhar o capítulo 9, eu vou comentando hoje um pouco sobre o capítulo. Vou usar bastante mensagens que a apostila está transmitindo sobre o CAPS, que está bem produtiva, Então, qual o papel do CAPS, Quais são as diretrizes aí? Primeiramente, ele desenvolve projetos terapêuticos e comunitários. Então, ele desenvolve projetos dentro do centro de atenção, Só para ficar claro, pessoal, quando aconteceu a deshospitalização, ou seja, tiraram os pacientes psiquiátricos dos hospitais, e voltaram para centros de assistências. Então, o CAPS, vocês vão perceber que ele é um centro de assistência, ele pode ser um lar, uma residência terapêutica, pode ser um ambiente ambulatorial, onde o paciente vai, faz o tratamento e vai embora. Tem várias situações que a gente vai discutir, E aí, ele desenvolve terapias dentro, do centro, com os pacientes, voltada para o paciente. Desenvolve projetos também, principalmente para a inclusão desse paciente na sociedade. Então, existe muito trabalho com artesanato, musicalização, um trabalho bem legal, com os dependentes químicos. Então, existem dependentes químicos que, quando vão para a reabilitação, eles recebem uma nova chance de entrar no mercado de trabalho, eles começam a produzir, algum tipo de material para poder vender, e todo o custo desse material é revertido para ele, Inclusive, eu acredito que todos vocês já viram algumas pessoas vendendo saco de lixo, pano de prato, que fala que é do grupo, dos alcoólicos, dos drogaditos. Tem um projeto que se chama Segunda Chance também. Então, é um projeto que é direcionado para a inclusão do paciente, Então, existem alguns tipos de pacientes psiquiátricos que dá para incluir na sociedade com um pouco mais de facilidade do que outros, com outros tipos de síndrome. A inclusão sempre é uma ótima opção, para um tratamento, as terapias ocupacionais. Dependendo do caso do paciente, se ele for muito agressivo, ele vai precisar de um tratamento primeiro. Quando tiver a melhora, ele vai ser incluído novamente na sociedade, Outro tópico importante é dispensa medicações. Então, tira, do centro, como era antigamente, tratamento psiquiátrico somente com medicações e deixa o paciente. Então, não, ele abrange vários leques, proporciona um tratamento não medicamentoso, Então, tem terapias, diálogos, psicoterapia, terapia ocupacional, musicalização, terapia com animais, dependendo da necessidade desse paciente, Então, essa parte é bem legal, que vai acabar não só focando na parte de medicação, Não quer dizer que vai dispensar totalmente as medicações. Existem casos que vão precisar da medicação. Outros casos, dá para dispensar a medicação e ficar só com as terapias. E em outros casos, tem que conciliar, Tem que fazer uso da medicação e também continuar com as terapias.
Bacana, né? Como a gente comentou, nas residências terapêuticas, existiam pessoas, né, pacientes, que moravam em hospitais psiquiátricos há 20, 30, 40, 50 anos. Eu conheci bastante paciente que morava nos hospitais psiquiátricos. E aí, o que acontece? Quando aconteceu a deshospitalização, esses pacientes, eles não podiam ser colocados na rua, né? Então, essas residências terapêuticas são para esses pacientes que já residiam, tá? Nesses hospitais e continuam como lar deles, tá? Alguns pacientes pagam, são pensionistas, aposentados, pagam por esse lar. Outros pacientes conseguem permanecer com auxílio do governo, né, do município, aí depende da situação, tá? E eles residem nessas residências. Obviamente que tem uma equipe profissional que vai supervisionar, orientar, ter todo o cuidado com eles em residências, tá? E conheci pessoas também, pessoal, que não têm absolutamente nenhuma doença e que residiam no hospital psiquiátrico há anos. Então, o que aconteceu? Foi abandonado pela família, né? Então, a família abandonou num hospital, nunca mais voltou, então acabou sendo a residência, tá? E outros pacientes que têm algum tipo de síndrome que também foram abandonados ou que optaram, né, por morar lá, por não querer ficar perto da família ou a família não ter condições de cuidar desse paciente. Antigamente era assim, né? E aí, para não excluir essas pessoas, não deixá-las, né, na mão, na rua, houve essa inclusão e a inserção das residências terapêuticas. Outra coisa também é bacana que tem um trabalho, né, de agentes comunitários, é um trabalho de equipe à saúde, tanto familiar, né, individual ou coletiva. Então, ela é voltada para o paciente, né, é voltada também para a família, dependendo da síndrome que o paciente tiver, do tipo de tratamento,